Bora lá, galera, vamos acompanhar mais um vídeo aqui do nosso canal, né? Vamos falar também sobre o que aconteceu nesse jogo do Santos, né? Teve torcedores jogando fogos em campos e com isso o Santos pode ser punido aí severamente, né? Primeiramente pode vir a multa de até R$ 100.000, que na minha opinião é muito pouco pelo que aconteceu, e também pode perder 10 mandos de campo, que na minha opinião também não vai adiantar de nada, porque essas punições acabam sendo reduzidas. No início é 10 jogos e no final acaba ficando um jogo, né? Isso daí para mim é péssimo para o futebol, né? E eu acredito que tem que acontecer uma punição bem pesada, porque o responsável pelo jogo e pelo estádio foi a equipe do Santos, né? Que é a equipe mandante desse jogo, né? E vamos acompanhar aqui também o procurador-geral do STJD, que também vai falar sobre esse acontecimento do Santos no ESPN, né, no programa Sport Center. Vou deixar o link na descrição também, créditos de direitos autorais ESPN do grupo Disney. Paralelo, né, dentro das imagens que viu, né, lamentáveis dentro da Vila Belmiro, com o que aconteceu no ano passado na Ilha do Retiro, né, em Sport Vasco na Série B. Né? Naquela ocasião, foram 8 perdas de mando de campo para o Sport, uma situação muito grave. Você encara também que é uma situação grave, né, que dá para traçar um paralelo? Você acha semelhante ao que aconteceu na Vila Belmiro e dá para traçar também uma punição grande para o Santos? Dá para traçar uma punição grande para o Santos. A lei prevê até a perda de 10 mandos, né, e uma multa de até R$ 100.000. A da Ilha do Retiro foi uma coisa realmente, eu me lembro muito bem do caso que eu participei, foi realmente muito mais grave do que aconteceu hoje. Embora eu ainda não tenha todas as imagens. Eu estou no Rio de Janeiro, porque amanhã eu tenho sessão de julgamento, né, então eu recebi as imagens. Inclusive, liguei para o doutor César Saad, que é o delegado de polícia, né, que era da delegacia do futebol, que está lá agora no GCRIM, ele estava até em campo, ele me explicou mais ou menos o que está acontecendo, para poder ter uma noção norte do que está acontecendo, mas evidentemente eu tenho que aguardar a súmula do árbitro, né, e aguardar também as imagens que vão chegar até a mim, e com isso eu poder fazer a denúncia. A minha ideia é fazer isso muito rápido. Até teve a pergunta, né, se poderia já pegar esse jogo de final do que vai ser entre Santos e Flamengo. A ideia é que sim, que seja rápido, mas a gente depende ainda de chegar à súmula do árbitro, eu dependo de formalizar a denúncia, ainda depende desse processo ser autuado e ser encaminhado ao presidente, que é o presidente do tribunal que vai definir, né, se ele concede ou não. Mas acredito que sim. Nós acabamos também de pedir do Náutico, ele também definiu agora também, só que ela foi só afastada a torcida organizada, né? Os fatos ocorridos só com a torcida organizada. Nós pedimos o afastamento, o presidente afastou o doutor José Perdiz, e ele determinou também a interdição daquele espaço da torcida organizada, que foi o pedido da Procuradoria. Então vai ser analisado, e aí, obviamente, depende da decisão do presidente, e depois esse processo vai a julgamento, e aí sim se define se vai ser perda de mando, se vai ser portão fechado, e qual a quantidade disso e o valor da multa, né? Mas isso vai ser para frente. Mas agora a ideia da Procuradoria é realmente já requerer um pedido liminar para que seja o efeito de imediato já da interdição, ou não, se não houver a interdição, de portões fechados. Certo, estava olhando aqui, o jogo do Santos com o Flamengo é no domingo, então tem um dia a mais. Exatamente, no domingo, então um dia a mais aí também para se organizar em relação a isso. Ronaldo, eu também queria falar sobre todas as liminares que acabam diminuindo essas penas, que às vezes são severas e muitas vezes se perdem, né? A do esporte, 8, aí depois, mais 4... Quando chega em 4 jogos, eles conseguem uma liminar e aí a torcida volta. O que é que a gente pode ver, como a gente pode ver que essas liminares elas não se repitam tão facilmente no nosso esporte? Na verdade, Marcela, não são as liminares, né? A liminar a gente pleiteia de imediato para uma decisão que seja efetiva, né, nesse determinado momento, mas o que se acontece é o seguinte: esses processos são julgados em primeira instância e lá se aplica uma multa, né? Uma multa, se aplica uma punição, uma suspensão, portões fechados e vários outros tipos de punição. Neste caso, cabe recurso. Aí o processo ele sobe para o pleno. Então, até eu estava ouvindo agora há pouco, falando realmente assim, nós temos lá, são 6 comissões, nós temos 30 pessoas que podem cair com julgar, sendo que cada comissão são 5, depois vai para o pleno são 9,
E aí, evidentemente, vai depender do entendimento de cada um, como é em qualquer tribunal no mundo, né? Cada um tem o seu entendimento, então às vezes reduz, às vezes também tem casos que a punição que na comissão disciplinar, que é a primeira instância também, não é muito severa, e a procuradoria recorre, por muitas vezes também o pleno acaba aumentando essas penas, entendeu? O que vocês estavam falando é a questão do efeito suspensivo, não da liminar. O efeito suspensivo muita gente critica, mas o que acontece? O relator do processo, ele tem o dever legal, porque está na lei. A lei fala que até, não só o CBJD, como a própria Lei Pelé, ela diz o seguinte, que quando a penalidade for superior a 15 dias, no caso de suspensão por prazo, o relator é obrigado a conceder o efeito suspensivo até o julgamento. Então, muita gente critica, mas o relator não tem como não conceder, porque ele é um dever legal para ser cumprido. Procurador, ano passado, até a gente estava sendo aqui no começo do programa, ano passado, em um Santos e Corinthians, teve uma invasão de campo, o Cássio quase foi agredido, foi um evento também bem grave dentro da Vila Belmiro. Na hora do julgamento do que aconteceu hoje, a reincidência, ela entra em pauta ou cada caso é analisado de maneira isolada? Não, a reincidência entra em pauta, inclusive isso há previsão legal, tá? Então, qualquer fato, qualquer ato infracional que ocorrer durante um ano, então o que aconteceu hoje, então nós recebemos lá uma ficha, que é uma ficha de todas as condenações, todos os processos de determinado clube ou de determinado atleta, e esta ficha ela nos informa todas as condenações. Havendo alguma condenação, sim, reincidente. E isso é levado em consideração, sim. Muito bem. Então, a gente conversou aqui com o Ronaldo Piacente, ele que é procurador-geral do STJD. E eu te agradeço, Ronaldo, pela tua participação aqui no Sport Center. Muito obrigada por todos os esclarecimentos. Imagina, conta comigo. Parabéns pelo trabalho de vocês aí e conte sempre lá conosco, com o STJD. Valeu, obrigada. Vamos juntos, então. Vamos lá, a gente vai seguir o nosso Sport Center. A gente já falou que o Odair Hellmann não deu entrevista coletiva por questão de segurança, mas o Vanderlei Luxemburgo falou sim e a gente vai ouvi-lo. Galera, infelizmente, né, não vai dar em nada, né? Todo mundo sabe que nos últimos anos tem acontecido muito esses tipos de situações, né? E acaba que as equipes, a princípio, vem a punição, né? E no final sempre tem aquela diminuição, né, da punição, né? Às vezes nem tem punição, né? Muitas das vezes, né, só paga multa, né? O mando de campo não perde e o torcedor que fez isso, ele continua indo para o estádio, né? E com isso vai afastando cada vez mais as pessoas de bens que quer assistir os jogos, entendeu? E na minha opinião, o Santos não tem de coitado nenhuma nessa situação. Tem que levar uma punição pesada sim, já que o Santos é responsável pela Vila Belmiro. E lembrando, galera, é inadmissível torcedores entrar com esse tipo de fogos de artifício dentro do estádio. Se está entrando, alguém está facilitando. E se tem alguém facilitando, tem que ter punição. Primeiramente para o clube e depois o clube tem que analisar quem são essas pessoas que estão facilitando a entrada desse tipo de coisas dentro do estádio. É assim que tem que acontecer no futebol. A princípio o Santos tem que levar punição e depois o Santos resolve quem são os envolvidos nisso daí, né? Que tá facilitando os torcedores, né? Para falar a verdade, né? Todo mundo sabe que a torcida organizada hoje no futebol brasileiro faz o que quer, os caras entram, quer conversar com o jogador, quer propor até jogo, né? Torcedor propondo jogo contra o time do Santos. Isso daí, na minha opinião, é um absurdo. Até onde vai o futebol? Né? Ninguém sabe. Enquanto tiver apoio das diretorias dos clubes, vai continuar assim. Tem que haver alguma coisa o mais rápido possível para poder brecar essas torcidas organizadas, que na minha opinião não tem nada de organizado. Na minha opinião são vagabundos e são criminosos, porque se você tenta ferir alguém, um jogador ou outro torcedor, você é um marginal, você não é torcedor, porque o torcedor ele vai para o estádio para torcer ou para vaiar, nunca para poder agredir. Desde o momento que ele está agredindo, ele é um criminoso, ele tem que sofrer punições, né? Porque tem pessoas que vão com criança pro estádio, né? E acaba que as pessoas ficam assustadas e não querem ir mais. Quantas vezes mais a gente tá vendo pessoas não indo com criança pro estádio? Exatamente por causa dessas coisas, porque a torcida organizada, né? Esse bando aí tomou conta dos estádios aí do futebol brasileiro. As grandes torcidas estão dessa forma
E vamos ver, né, o que a STJD vai resolver sobre isso daí, né? Espero que não demore meses para poder ter uma punição, né? Acredito que na mesma semana dá para poder já ter uma punição, porque vai ter as imagens, já vai ter a súmula do árbitro também, então não tem motivo para poder demorar. Vai esperar o quê? Quantos jogos? Vai ter mais jogos ainda na Vila Belmiro para poder interditar esse estádio? Tem que ser de imediato. De imediato já o próximo jogo do Santos, jogo X, não vai ter torcida. Entendeu? É portão fechados ou perda de mando de campo, porque o torcedor do outro time que vai jogar contra ele não tem culpa. Não tem culpa nenhuma, porque a culpa é do Santos e dos torcedores. Né, dos torcedores do mal, não digo do bem, né? Porque tem torcedor que vão lá, né, para poder torcer realmente para a equipe. Não esses caras que vão lá para poder fazer essa baderna. E essa é a minha opinião aí, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês aí, se vocês concordam que o Santos merece uma punição, juntamente também, é claro, com todos os envolvidos, né? Seja torcedores ou seja funcionários aí que estão facilitando a entrada desses caras no estádio aí com fogos, né? Alguém tem que ser punido, né? Primeiramente tem que vir da escala de cima, que é o Santos, e depois vai vindo na parte de baixo lá, que são os torcedores também que merecem uma punição o mais rápido possível.